Fala galera, hoje é dia de O Retorno de Donna Troy. É uma história da DC, escrita por Phil Jimenez e desenhada por José Luiz Garcia Lopes no ano de 2005. Donna Troy é peça primordial dos Jovens Titãs, considerada uma das fundadoras da equipe quando era a Moça Maravilha. Só que a personagem foi assassinada, mas a sua história, ligada aos deuses e aos titãs mitológicos, talvez seja a chave para o retorno de Donna Troy. Só que antes de ir pra história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Tenta que lá vem a história. Antes de qualquer coisa, você tem que entender o contexto dos deuses mitológicos no universo de si. Aqui, eles existem como seres mesmo, e a história é bem parecida com a nossa mitologia, mas envolta nessa realidade. Antes de tudo, existia o caos, e dali surgiu Gaia e Uranus, que basicamente criaram a Terra e os céus, e tiveram 12 filhos. Esses filhos são os titãs mitológicos. Uranus acreditava que o seu filho mais velho, Cronos, seria a sua destruição e o atacou. Mas Cronos se rebelou contra o pai e tomou o seu lugar como líder dos deuses. Cronos fundou o Monte Olimpo, se casou com Reia e também teve filhos, entre eles Zeus, que futuramente também iria se voltar contra o pai, derrotando Cronos e assumindo seu lugar como Deus Supremo do Olimpo. Zeus baniu os outros titãs para fora do sistema solar, e numa viagem que parecia eterna, eles se chocaram contra uma lua que ficou destruída. E só ali eles teriam a eternidade. Fora desse lugar, eles poderiam ser mortos. E com o tempo, eles foram sendo esquecidos e deixando de serem adorados, ou seja, perdendo seus poderes. Esse local foi batizado como Nova Cronos. Cronos foi o único que realmente continuou morto, e Reia sacrificou a sua vida para criar as sementes dos titãs, que trariam a glória desses antigos deuses de volta. Essas 12 crianças surgiram espalhadas pelo universo, criadas por essa influência. Essas crianças foram levadas até Nova Cronos, onde cresceram juntas, mas tiveram as suas mentes apagadas e devolvidas até os seus planetas, onde seriam contatadas futuramente. Uma dessas crianças era Donna Troy, a Moça Maravilha. E muitos anos depois, já integrando os novos titãs, ela foi contatada por Febe, a titã deusa da lua, que morreu quando lhe contou sobre isso, sobre a sua criação. E a partir daí, a Moça Maravilha se rebatizou como Troia. Donna Troy sempre teve uma história conturbada. Antes da crise nas Infinitas Terras, ela era uma órfã resgatada de um prédio em chamas pela Mulher Maravilha e foi criada na Ilha Paraíso como uma espécie de irmã adotiva de Diana, onde adquiriu as suas habilidades, se tornando a Moça Maravilha e integrando os Jovens Titãs. No pós-crise, ela foi considerada uma espécie de gêmea mística da Mulher Maravilha, mas daí foi revelado que na verdade ela era uma das 12 crianças que eram as sementes dos titãs mitológicos. Mas atualmente, Donna Troy estava morta, assassinada durante eventos onde combatia uma espécie de Superman robótico. Donna sempre foi a alma dos titãs, e a sua morte causou o rompimento da equipe, que gerou uma mescla de equipes com a Justiça Jovem, criando de novo os Jovens Titãs, enquanto outros integrantes fizeram outra equipe, os Renegados, liderados pelo Asa Noturna. O plano de manter os titãs mitológicos vivos através das sementes quase falhou quando uma delas, a Esparta, se rebelou e destruiu quase todas as outras sementes. Mas no último momento, duas das sementes restantes, Atins e Donna Troy, derrotaram Esparta e restauraram a juventude e a força dos deuses titãs. Assim, os titãs mitológicos decidiram reparar os danos que causaram como deuses orgulhosos e arrogantes e passaram a vagar pelo universo, prometendo nunca mais tocar na humanidade. Mas isso não incluía outras raças. E agora, os titãs mitológicos estão numa nova empreitada em terras alienígenas. E é nesse contexto
que a história começa no espaço, com um exército de diferentes alienígenas fanáticos, adoradores dos deuses, usados para atacar planetas, forçando outras raças a adorarem os titãs mitológicos assim como eles, fazendo com que esses deuses ganhassem mais força e poder. Muita destruição se deu graças a isso, com esses devotos dizendo que não eram conquistadores, mas sim salvadores. E todos deveriam adorar esses deuses, mas para isso, guerras eram criadas. Os deuses, os titãs, faziam isso e entre eles estava Donna Troy. Os titãs são como seres elementais e em casais governam esferas primárias. Eles eram compostos por Iapeto ligado aos planetas, com Temis ligada à sabedoria. Oceano comandando as águas, com Tétis relacionada à fertilidade. Hyperion ligado ao sol e ao fogo, enquanto Theia era relacionada com a luz. Crio e Mnemosine eram relacionados à memória. Ceus era como o deus dos céus e a sua esposa Troia era a deusa da lua, no lugar da sua anterior reencarnação, Febe. Mas até agora, o conhecimento era que Donna Troy tinha morrido e não fazia sentido ela estar ali viva entre os deuses. Troia pensava como uma das titãs mitológicas, mas tinha lembranças e pensamentos de uma vida anterior na Terra, com outros titãs. Ceus percebe a inquietação na sua mente, mas a consola dizendo que ela é a deusa da lua e a sua esposa. Quando Troia encontra os outros titãs, eles a relembram como foram parar em Nova Cronos e como ela é uma das sementes. Só que Troia ainda fica confusa por se lembrar de ter uma vida na Terra. Mas o que importa para Hyperion é que eles continuem a sua investida em converter planetas por onde passam. E agora, ali próximo ao planeta Minossis, eles tinham um maior interesse nesse lugar, dizendo que ali existia uma antiga arma superpoderosa e eles deveriam destruí-la. Inclusive, para escravizar os habitantes do local, os titãs usaram e manipularam mentalmente uma das suas sementes mais conturbadas, Esparta. Mas o povo que vivia ali era selvagem e lutava até o fim, então Esparta acabaria pagando isso com a sua vida. Troia lembra de quando foi salva de um incêndio e foi levada e criada em Nova Cronos ao lado dos seus irmãos e irmãs, as outras sementes, incluindo Esparta. Então ela agora não podia deixar a sua irmã simplesmente morrer sozinha. É só isso que Troia lembra. Porque da sua vida na Terra, ela só tem esses sonhos estranhos. Mas o que importa agora é tentar salvar sua irmã. E a própria Troia coloca sua armadura de combate e parte para a superfície de Minossis para salvá-la, já que nenhum dos outros titãs se importa com as sementes. O único que se importa ali um pouco e até tenta impedi-la é o seu marido Ceus. Troia chega até Minossis e inicia uma guerra sozinha contra os selvagens que habitam o local, os massacrando. Mas era tarde, porque Esparta tinha morrido. Nesse instante, Atins, o seu irmão, também uma semente, surge ali e vê aquilo. Toda a destruição causada por Troia a aqueles inocentes que estavam sendo atacados por Esparta a mando dos titãs. Atins diz que Troia não é uma má pessoa, mas nesse estado ele nem a reconhece. E Troia responde que aqueles selvagens têm uma antiga arma de destruição em massa escondida e por isso precisavam ser atacados. Mas Atins não concorda, e por isso os dois irmãos entram em combate. Enquanto isso acontecia, próximo do planeta Terra, uma pequena esfera se aproximava e chegava diretamente ao quartel dos renegados. Morpho se assusta com aquilo, achando que pode ser alguma invasão de algum vilão tecnológico como Brainiac. Jade e Arsenal ficam prontos para contra-atacar, mas Estelar e Asa Noturna sabem o que é aquilo. Aquele orbe se abre bem na frente deles e eles percebem que é uma nave dos deuses. Ou seja, um sinal de que Donna Troy estava viva. Logo em seguida, o orbe parte para a Torre Titã, encontrando Cassandra Sandsmark, a atual Moça Maravilha, Mutano, Cyborg, Wally West e Ravenna, os atuais Jovens Titãs.
E ali dentro do orbe, eles veem os renegados. E unindo as duas equipes dentro daquela nave dos deuses, eles partem pelo cosmos. Viajando a toda velocidade, aquela pequena nave chega até próximo de Nova Cronos, em Minossis, onde a esperança das equipes é encontrar a sua velha amiga Donna Troy. Mas o que os heróis encontram ali é a pura destruição. Massacres ocorreram naquela terra e por isso, nesse momento, habitantes do local que estavam escondidos surgem para atacar aqueles supostos novos invasores. Os heróis tentam resistir ao ataque surpresa, mas Attiss aparece ali. Ele já conheceu os jovens titãs antes e sabe que eles não são mais ameaças ao povo de Minossis, o que acalma aqueles guerreiros. A Moça Maravilha é a mais ansiosa ali, já que ela se inspirou em Donna e a quis honrar usando esse título. Por isso, ela logo questiona Attiss onde está Donna Troy. E Attiss os leva até ela. Mas a visão não é das melhores. Donna Troy, Troia, tá presa, furiosa e insana. Ravenna sente que a mente de Donna é um terrível redemoinho. Algo aconteceu com ela. De Nova Cronos, os titãs mitológicos observam aquilo sem poder fazer nada, já que a sua eternidade está confinada àquele lugar. Mas dali, Ceus percebe que os terráqueos que surgiram são os que os ajudaram anos antes a retomar sua juventude. Mas independente disso, Hyperion diz que eles precisam o que tem naquele planeta, e eles precisam de Troia para consegui-lo, mesmo ela nem sabendo do que realmente se trata. Na superfície de Minossis, Attiss explica que Troia não é mais a mesma Donna Troy que eles conheceram antes. A sua mente foi afetada pelos titãs mitológicos. As suas memórias foram alteradas. Foi Attiss quem mandou a esfera dos deuses para buscar os companheiros de Donna, porque pela intensa conexão entre eles, talvez seja a única maneira dela voltar ao normal. Arsenal, que já teve um relacionamento com Donna, tenta fazê-la lembrar de quem ela é. Cassie também tenta, lhe contando por que quis ser a Moça Maravilha. Mesmo assim, Troia se recusa a ver a verdade e diz que os titãs não mentiriam para ela. Assim, ela suplica ajuda a seu marido Ceus, que responde, porque ele não deseja perder a esposa mais uma vez. E com o seu poder de Deus, nos céus uma tempestade elétrica liberta Troia, que parte enfurecida para cima de Attiss e de todos os outros ali com ele, os jovens titãs e os renegados. Donna Troy é extremamente poderosa, uma guerreira furiosa, e isso causa um combate extremamente intenso. E Troia consegue derrotar os mais fortes como Cyborg, Jade e Stellar. Enquanto isso acontecia, os nativos de Minossis tentavam contar algo àqueles heróis. Por causa disso, mesmo sem entendê-los, Wally West decide segui-los. Troia continua furiosa e a Moça Maravilha é quem a enfrenta agora. Cassie também tem uma ligação com as Amazonas e com os deuses, tanto que Hyperion percebe que ela tem uma essência parecida à de Donna Troy. O combate entre as duas Moças Maravilhas é intenso, até que Wally West acompanha os nativos até uma das cavernas de Minossis e ali ele vê qual é o segredo daquele lugar e por que os titãs querem tanto conquistar aquele planeta. Enquanto Troia e Moça Maravilha mantêm o combate, Wally corre o mais rápido para contar a todos o que descobriu. Nesse instante, Asa Noturna toma a liderança, enquanto Ravenna mostrava todas as mortes que os titãs, incluindo Troia, causaram em Minossis, deixando Donna Troy catatônica por um momento. Jade, Stellar e Cyborg usam os seus poderes para abrir uma fenda até o centro do planeta, onde está aquelas cavernas que Wally encontrou. E com isso, Asa Noturna ordena que Cassie pegue Donna e a jogue ali o mais forte possível. Caindo então no que parecia uma velha refinaria, Troia reconhece o lugar. É um local onde Ceus a levou quando ainda era pequena e lhe disse que ali, aquela arma antiga, somente Donna poderia usar. Com isso, as memórias de Donna parecem começar a se desembaralhar e ela passa a reconhecer os seus antigos aliados, os seus amigos. Aquele lugar era uma fábrica de devoradores de sóis. E os titãs mitológicos não queriam destruir a arma,
Eles queriam usá-la. Minossis era uma zona de nexo, uma espécie de atalho natural para viagens dimensionais, e por isso esse local foi transformado numa fábrica de armas destruidoras de planetas. E usando outras raças, criando um exército que os adorassem, os titãs conseguiram invadir Minossis e possuir a grande arma. A arma que, na teoria, Troia conseguiria controlar. Dona Troy foi usada pelos deuses. Minossis sofreu por séculos de invasão, e Dona, agora com as memórias mais alinhadas, sabendo quem é ou quem foi, sente que fez parte disso e se lamenta por todo o mal que causou aquele povo inocente. Fora da sua razão, ela atacou até mesmo seus amigos, e por isso ela jura que vai desfazer todos os danos que ajudou a fazer. Ela própria vai enfrentar os titãs. Em Minossis, Asa Noturna lidera os jovens titãs e os renegados, e une todos os nativos que puderem lutar também, criando um grande exército que fica pronto para o conflito que viria em seguida. Dona Troy faz um funeral para sua irmã Esparta naquela noite, se lamentando pela perda e promete que os deuses pagarão por isso. Nesse momento, os próprios titãs mitológicos se aproximam. Eles deixam Nova Cronos e se dirigem agora até Minossis, onde são interceptados pela própria Dona Troy, extremamente enfurecida. Uma guerra de grandes proporções se inicia, de um lado com os heróis e todo o exército de Minossis, e do outro com os titãs mitológicos levando seu exército de alienígenas fanáticos. A intensidade do combate, principalmente dos ataques de Theia, é devastador, nocauteando até mesmo Dona Troy. Com isso, Hyperion aproveita e a captura. Ela era necessária para o plano dos deuses naquele lugar. Necessária para salvar os titãs. Zeus tenta ir atrás de Hyperion para salvar sua esposa, mas Cassie o impede, dizendo que eles não precisam do Devorador de Sóis. E Zeus revela que eles não querem o Devorador de Sóis. O que lhes interessa ali, no centro daquele planeta remoto, é um acesso. Um nexo ao que uma vez foi o multiverso. Como se aquilo fosse um acesso para o que era o todo. E a chave para abri-lo é Dona Troy. E é aqui que começa a explicação da real intenção dos titãs. Dona Troy é especial. Ela é uma mescla de todas as suas versões alternativas de realidades anteriores. Realidades e universos antes da grande crise. Por isso, Dona é um repositório de conhecimento sobre o multiverso. Ali naquele nexo, ela lembra de tudo e percebe como na Terra Ativa, quando criança, ela foi salva de um prédio em chamas pela Mulher Maravilha. Na Terra 2, ela foi salva por um bombeiro e criada num orfanato, enquanto na sua contraparte, na Terra S, ela morreu no incêndio. Na Terra 7, ela foi salva pelo Anti-Monitor, se tornando a sua precursora, a Anjo Negro. Depois da crise, o universo tentou comprimir todas as histórias em uma só, e Dona reencarnou como uma órfã, salva de um prédio em chamas pela própria Rhea, a rainha dos deuses titãs. E ela profetizou que uma das 12 crianças que seriam as sementes iria salvar os deuses da extinção. Ela sabia que era Dona porque ela via que a garota era Moça Maravilha, Troia, Darkstar, Anjo Negro, Precursora. Ela era todas juntas. E essa conexão a faria navegar através do portal do Nexo, encontrando assim um novo universo para que os deuses titãs fossem enviados, reinando em seu próprio mundo. Quando Dona morreu, ela ressurgiu ali em Nova Cronos como sendo mais uma soma das antigas vidas. Assim, os titãs mitológicos perceberam que ela era a criança da profecia de Rhea e precisaram mantê-la ali para que ela fosse a chave desse portal localizado e encontrado no centro de Minossis. Por isso, eles afetaram a sua memória para que ela acreditasse que era a deusa da lua original. Dona Troy era, na verdade, a chave viva para o multiverso perdido. Os titãs queriam acessar outras realidades onde pudessem ser adorados como deuses que são, e com isso fugiriam de um grande evento que estava vindo naquele universo.
Então Donna Troy diz que vai cooperar. E observando as diferentes realidades naquele controlador, ela abre passagem para um novo universo. Os titãs se juntam ali e passam pelo portal. Mas quando quase todos atravessam, ficando só Hyperion, Theia e Celes faltando, Iápeto diz que aquilo era uma armadilha. Donna os enviou para o Tártaro, o mundo dos mortos na mitologia grega, comandado por Hades. O único lugar que os titãs teriam punição eterna. Donna até poderia ter aberto alguma outra realidade ali, mas os titãs nunca parariam de matar e de conquistar, independente do universo. Enfurecido, Hyperion se volta contra Donna com a intenção de matá-la pela traição, mas Celes salva sua esposa, mesmo que seja uma esposa de mentira. Mas ele não era mau, ele só sentia falta de Febe. Celes ativa o Devorador de Sóis, ou seja, Hyperion e Theia, que são deuses do sol e da luz, são devorados, causando uma grande explosão. E com isso, Celes também se sacrifica para que Donna Troy sobreviva. O local fica em ruínas, mas os heróis sobrevivem à explosão, e agora Donna Troy estava totalmente consciente com as suas memórias de volta, sabendo quem ela realmente é, qual é a sua importância, e finalmente viva. Assim, usando a nave dos deuses, todos podem voltar para casa. Com o fim dos titãs mitológicos, Donna Troy prefere continuar em Nova Cronos, onde vai ficar próxima do portal do Nexo do Multiverso, mantendo o local longe de mãos erradas. Ali, ela é visitada pela Mulher Maravilha, que fica muito feliz em ver que a sua considerada irmã estava viva. E mais que isso, ela lhe tem um presente. O orbe da história do universo que era da Precursora. Um lugar onde a Precursora gravou toda a história do multiverso para o monitor. Seja de antes, do pré, como do depois, do pós-crise. E como Donna tinha o conhecimento sobre os universos alternativos que antes existiam, ela vai continuar escrevendo essa história. Assim, Donna atualiza os acontecimentos. Mas antes de finalizar, ela quer ver tudo o que tem ali no orbe. E assim, ela tem todo o conhecimento do passado e do presente. Mas ela pode ter uma pequena visão também de um futuro próximo. E é nesse momento que ela percebe por que os titãs mitológicos queriam fugir daquele universo. Porque uma nova crise se aproximava. Um colapso terrível que vai mudar tudo. Se aproximava a crise infinita. E é desse jeito que termina a história. O retorno de Donna Troy, em certo ponto de vista, é uma história bem confusa e complicada de ser entendida, mas tem um truque para entender tudo melhor. A arte da HQ talvez seja um dos destaques, desenhada pelo Garcia Lopes, mas arte finalizada pelo George Pérez, que foi um dos nomes que definiu o que são os Jovens Titãs até hoje. A narrativa é boa até certo ponto, porque tudo só faz mais sentido quando você faz uma segunda leitura, já que a narração da personagem com os acontecimentos das páginas vai se cruzando de forma em que as informações ficam confusas. E o roteiro depende muito do ponto de vista. Se você simplesmente pega essa HQ para ler sem entender o contexto, vai ser uma leitura extremamente cansativa, confusa e complexa. Agora, conhecendo todo o contexto mitológico da DC, do envolvimento dos deuses do Olimpo nas histórias da Mulher Maravilha, do envolvimento dos titãs mitológicos nas histórias dos Jovens Titãs e coisas desse tipo, aí sim você vai perceber que o roteiro de fato é muito bom. Toda a continuidade é bem respeitada, as coisas fazem sentido, mas você só vai entender isso com um conhecimento prévio. Por isso eu fiz toda aquela introdução antes da história em si. Eu até deveria ter feito também vídeos sobre as histórias Quem é Donna Troy, Quem é a Moça Maravilha e Dia de Formatura, para contextualizar melhor toda a bagunça que é a própria cronologia da personagem. Mas eu preferi contextualizar tudo no começo e ir logo pro retorno de Donna Troy, porque essa HQ dá um leve início a algo muito maior. A uma crise de proporções multiversais. A crise infinita. Mas isso é história para outro vídeo.
Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.